Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast E Quem Precisa de Cultura. O tema de hoje é cultura e identidade. Eu sou Joriana Pontes, artista aqui da cidade de Mossoró, sou da Cia Bagana de Teatro, tenho uma pele clara, olhos claros, meu cabelo é castanho claro, está solto até o ombro e eu estou de óculos de grau. Gente, lembrando que esse projeto, ele foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou Yasmin Oliveira, faço parte da Cia Bagana de Teatro, sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanho, uso óculos e estou com a nosso fardamento amarelo, com o slogan do nosso programa, Quem Precisa de Cultura. E hoje temos mais uma convidada especial, não é, Jori? Exatamente, Yasmil. Também, gente, estou com a camisazinha, o nosso fardamento, camisa amarela com o nome do nosso projeto. A nossa convidada é uma convidada bem especial, né? Minha orientadora, pessoal. Ela é professora, muito potente e muito querida aqui da nossa UERN, né? Da Universidade do Estado do nosso Rio Grande do Norte. E ela é socióloga, pós-doutora, professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, coordenadora do curso de mestrado, né? Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas. Carla, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso podcast e quem precisa de cultura. Muito obrigada, Joriana. Obrigada, Yasmin. Agradeço imensamente o convite por estar aqui com vocês, né, nessa conversa sobre cultura, que me é tão cara. Me apresentando, né? Eu sou uma mulher cis, lésbica, tenho pele clara também, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, também uso óculos, um óculos de grau bem grande, estou com vestido e também usando aqui um fone de ouvido. A Perfeitamente. gente sempre esquece os nossos fones de ouvido. Todas 13 estar, né? Estamos nós com esses fones de ouvido. Benditos fones de ouvido. Para salvar e para receber os recados da equipe que fica lá fora, né? Mas, Carla, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. É bom demais ter pessoas potentes como nós estamos recebendo aqui para falar, para mostrar os espaços que são ocupados pela arte, pela cultura, onde é que a gente encontra e como as pessoas podem conhecer a cultura em outros vieses, não só dentro do teatro, em um show musical, a gente vive a cultura dentro de tudo. Eu queria saber um pouquinho, acho que queremos saber um pouquinho como foi o seu atravessamento com a pesquisa, com a sociologia, qual é a sua característica, a sua linha de pesquisa na sua formação? A minha formação é antropologia e sociologia, né? E aí na interseção da sociologia da cultura. E aí eu só cheguei à minha trajetória enquanto pesquisadora a partir da minha história de vida, né? Porque eu sou pernambucana, de uma região do Pajeú pernambucano, no sertão. Sou uma pajeuzeira sertaneja pernambucana. E isso diz muito de mim, porque eu nasci numa cidade chamada Itapetim, é, e nessa cidade é muito pequena, né, uma população muito pequena, e também marcada pelo clima semiárido. Então, é uma cidade economicamente pobre e que não tem muitos favorecimentos para a população local, para os agricultores, os camponeses locais, enfim. E aí, o que que acontece? Ela vai se destacar no estado a partir da cultura. E é uma cidade conhecida por fazer parte do nicho da poesia do improviso, no que, na verdade, foi a origem, né, dessa poesia do improviso, do repente, no Brasil. Então, ela está na fronteira com a Paraíba, com a Serra do Teixeira, São José do Egito, Tuparetama, Monteiro, e aí toda essa região ela é muito marcada pela poética da oralidade que é feita no improviso. E então, eu não me entendia, assim, não conseguia ter uma dimensão da importância da cultura
para aquela cidade, mas quando eu saí, eu tinha vontade de estudar. Eu queria estudar e lá, é claro que eu não tinha condições para isso. Terminei o ensino médio e então comecei a batalhar para entrar numa universidade pública e fui estudar na Universidade Federal de Campina Grande. E lá, na verdade, eu fui estudar na Universidade Estadual da Paraíba e lá eu me deparei com a disciplina de sociologia, me encantei, e então, onde é que tem esse curso? E aí eu descobri que tinha um curso, né, na Universidade Federal de Campina Grande, e lá eu fiz a minha formação inicial em antropologia e procurando aquilo que seria um objeto de pesquisa, né? Na verdade, um cenário de pesquisa, porque não é um objeto, voltei para mim. E aí eu comecei a lembrar exatamente das minhas vivências, né? Porque o meu pai era repentista, mas ele não foi repentista de profissão. Ele era semiletrado, né? Fez uma formação escolar muito inicial, naquelas turmas que elas eram uma professora na escola do campo que dava aula para as turmas seriadas, as 4 turmas juntas, e ele fez uma formação ali incipiente, né? Mas ele acompanhava o pai dele também nas cantorias de viola. O pai dele organizava as cantorias de viola, era poeta também. E ele, então, trouxe essa formação para a minha vida, né? E eu via isso, os discos, o que a gente ouvia em casa não eram os discos, né, dos artistas das grandes gravadoras, dos artistas comerciais, o que se via na TV e no rádio, né, de forma mais difundida. Eram os discos dos repentistas, né, das duplas de cantadores. Os programas de rádio que o meu pai ouvia eram os programas dos cantadores de viola, né? E então eu acompanhava isso, toda essa sonoridade, mas também toda a cultura, tudo aquilo que envolvia, não é, a poética do repente. E então eu comecei a entender que aquilo ali tinha uma importância cultural, que falava de mim, né? Mas que tinha uma importância cultural para além do que poderia ser, do que poderia ser evidente para mim e que, né, Do que eu, estava sendo do que explorado, estava né? De sendo fato, o que isso, estava sendo exatamente. mostrado, evidenciado, na verdade. E então eu me tornei pesquisadora, voltei, saí, né, fui estudar e depois retornei para pesquisar aquilo que me era familiar. Então, tanto na graduação quanto no mestrado, né, eu pesquisei com esses repentistas locais, que são chamados de repentistas amadores. Eles não fazem profissão, todos eles são formados a partir da oralidade, daquilo que ouvem, né, daquilo que foi transmitido por gerações, da observação, uma observação contínua. Então, e eu comecei a perceber que esse universo, ele também falava de uma identidade cultural, né? De como as pessoas também se sentiam pertencidas por poder manifestar aquela representação cultural ali. E nessa ocasião, eu entendi que essa manifestação cultural também, ela não tinha a ver exatamente com uma herança histórica, mas sim com uma herança geracional, que as pessoas também falavam de si, se sentiam pertencidas. E por que que elas desenvolviam aquilo ali? Por que que elas praticavam aquela cultura? Por que que se pratica cultura? Por que que a gente para a vida prática, a vida, o trabalho, aquilo que dá dinheiro, para fazer cultura, não é? E era uma forma de sobrevivência. Eu entendi que é uma maneira de você se relacionar com o mundo, de se relacionar com a realidade que vai além dessa realidade, da crueza do que é a vivência, sim, num clima que é um clima semiárido,
que tem muita riqueza natural, sim, mas que também passa por experiências de escassez de água. Então, eu tenho memórias, sim, nas épocas da seca, que é mais estendida, né, das pessoas tendo que andar quilômetros para pegar água, os animais morrendo de sede, não se pode, né, plantar, que é uma grande alegria do camponês, é o plantio, a A colheita. colheita, ouvir o canto dos passarinhos, os animais cantando alegres com a chuva, com o verde, né? Então, existem esses momentos que são de tristeza para quem vive nessa região. E aí a cultura, né, o cantar e a poesia vão transmutando essa realidade e dando um sentido de sobrevivência que é outro, que não é a pura sobrevivência, não é? Mas é a sobrevivência com algo do lúdico, né? Com algo do extraordinário. Que brilha, né? Que faz sim, que dá sentido quando se perde o sentido, a cultura dá um sentido para o que está sendo feito. Eu sempre, né? Minha historinha de sempre. Quando eu começo a ouvir a história dos nossos convidados, eu fico só ouvindo. É uma imersão também na cultura, porque são muitas culturas distintas e a gente, coincidentemente, os convidados que nós tivemos nessa temporada são pessoas que tiveram atravessamentos culturais desde a infância, né, na sua realidade, na sua construção, e são pessoas que a gente vê um diálogo facilitado, uma abertura para a gente sentar e dialogar diversos conteúdos que vão versando, logicamente, a cultura porque são pessoas que tiveram contato com cultura desde cedo, com a cultura, com a vivência, né? Que reconhece suas raízes e suas origens. Eu fico encantada. E as histórias, elas são bem singulares também e também emocionadas, né? Assim, porque... E a gente se reconhece nas histórias de cada um, é também um atravessamento com a gente. E aí? E o doutorado? E o pós? Conte aí É, até os dias atuais. nossa, é muita história aí, né? Então, no doutorado, eu continuei na área da cultura, mas eu comecei a trabalhar com artistas que se sentiam atravessados, assim como eu, com essas manifestações culturais originárias, né? E então, eu trabalhei muito com a noção de mediação simbólica, de artistas que viveram o campo, que viveram a oralidade, que viveram o repente, que tiveram contato com as culturas originárias, né, que viveram essa cultura popular, mas que eh, tiveram também a trajetória de uma educação formal, se projetaram nacionalmente enquanto artistas e falavam disso, né? Eles fizeram esse percurso, mas que as suas origens continuavam sendo como marcas. Então eu fiz um trabalho com 4 artistas paraibanos, né, que a teatróloga Lourdes Ramalho, em memória, né? Na época, né, eu tive a oportunidade de estar com ela, de entrevistá-la, né? E conhecer também a história dela. O Jessié Quirino, que é um declamador, é um poeta, enfim, também um contador de causos, também um artista paraibano. E aí, nessa época, eu estava fazendo o doutorado na Universidade Federal da Paraíba. Também com Braulio Tavares, que é, enfim, musicista, jornalista, escritor, né? Escreveu teatro, cordel, música, e Achille Basílio, que era também, que é um escritor, um poeta, um jornalista e também repentista, né? Ele era filho de repentista também, e em alguns momentos também teve essa incursão no repente. E aí eu escolhi esses 4 artistas paraibanos porque era uma maneira que eu encontrava de dar um retorno social para a universidade pública onde eu estava me formando, né, que estava na Paraíba. Poderiam ser outros artistas, mas que eles também tinham os mesmos atravessamentos que eu, né, aquelas origens, e fizeram isso, transformaram isso enquanto um motivo da sua própria arte. Todos eles, né, são multifacetados e são artistas também.
Então, assim, aí foi o doutorado, e no pós-doutorado, aí eu fiz uma coisa que estava muito guardada, né, para mim, eu fiz um trabalho de coleta de toda a poesia, toda não, porque não se dá conta de tudo, de tudo que eu pude recolher da poesia do meu pai. Ele já estava falecido, não é? E eu fiz um ano de pesquisa muito intenso para conseguir recuperar daquilo que havia de sonoridade, porque ele era um poeta da oralidade, ele não escrevia, né? Então, o que ele cantava ali naquela região com os amigos, né, com outros poetas amadores, né, era gravado em fitas cassete e muitas vezes assim também já gravado em estúdio de rádio, né? E às vezes também em fitas de videocassete, né? E eu fui recuperando esse material todo, transcrevi isso, fiz a antologia poética dele, mas eu fiz uma análise também da poesia a partir da filosofia estética de Gaston Bachelard. Fiz análise poética, mas eu fiz uma descrição de tudo isso a partir da minha memória na vivência com ele, na vivência do sertão pernambucano e da biografia dele também, né? Que foi um homem que ficou órfão muito cedo, então muito cedo ele esteve ao lado da mãe, né, trabalhando no pesado para ajudar a criar uma família muito extensa, né, aquela família, típica família sertaneja camponesa, de muitos filhos, né, que é necessário para se dar conta do trabalho com a terra, né, e da sobrevivência mesmo, e aí a sobrevivência no sentido estrito da sobrevivência. E então, trazendo um pouco essa história dele com as memórias, né, a história de outros que contavam isso também, porque isso também faz parte de um imaginário da oral, né, da oralidade, as histórias que são contadas. Ele, além disso, ele era também uma pessoa, ele também fazia muitas anedotas, também gostava de contar histórias, né? E aí eu trouxe isso, essa pesquisa no pós-doutorado. É Lançou um história. livro, lançou Eu um já ia livro. perguntar, tem um livro? Porque é uma Tem, história de um livro. tem. Eu fiquei um pontozinho que eu colhi aí da sua fala foi a quantidade de filhos para ter como resistir, né? Para sobreviver Na no terra. interior, na terra, né? Cuidando da terra. Porque a gente muito ouve falar da história do sertanejo, do nordestino, aquela pessoa que tem uma leva de filhos, né? Que faz parte da construção da cultura e da identidade daquelas pessoas que acabam que têm uma lida familiar muito grande, principalmente também para conseguirem sobreviver, né? Na lida do trabalho do dia a dia. E eu achei fantástico. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre essa perspectiva de uma família grande dentro da ótica de conseguir sobreviver e cuidar da terra com mais mãos, Sim. né? Eu estou E essa, traduzindo dessa forma do meu entendimento, mas nessa coisa de não ser, ai, tem uma ruma de menino porque não tem o que fazer, porque não tem televisão em casa. a gente, Não era que a gente ouvia? no senso comum, O a gente senso sempre comum. acha, mas por que se não tem, se tem o pouco para sobreviver, por que coloca mais filhos, mais meninos, né? Carla, gostaria muito que você divulgasse o seu livro e onde as pessoas podem ter acesso ao mesmo. E quando você me responder isso, a gente volta com uma pergunta, já adentrando para esse universo. Aliás, já adentrando, não, a gente já está completamente atoladas, né? Imergidas. Imersas aí a identidade e a cultura. Então, o meu livro se intitula A Vida num Repente, Memórias e Poéticas de João de Vital. João era o meu pai e Vital era o pai dele, né? Então, esse é o título e ele se encontra, vocês podem encontrar nas livrarias, né, na internet, na Amazon, no Submarino, enfim, nessas principais livrarias vocês encontram o livro para adquirir. Outra característica nordestina, né? João de Vital. Aí eu disse, eu acho que é o sobrenome. Não, não é. É sempre a referência João de da Vital. pessoa que Da situa quem você é, né? linhagem, Da linhagem. exatamente.
Carla, geralmente a gente entende assim, tem um entendimento de cultura, e cultura é tudo que nós somos, porque se trata de costumes, nananã, e também em relação à identidade. Eu queria que você explanasse o que é cultura e o que é identidade. Sim. E o que é identidade cultural. Bom, é um pouco difícil, assim, daria uma aula inteirinha para a gente conversar só sobre isso, Joriana. E cultura, ele é um conceito, tipicamente um conceito encruzilhada, porque existem muitas maneiras de se definir cultura, né? Então, cultura pode ser os hábitos, aquilo que você está habituado a fazer e que outros também estão habituados. Não seria somente o seu hábito particular, mas aquilo que vai se tornando o hábito, instrumentos, a maneira de lidar com a terra, a culinária também é considerada cultura, inclusive essa noção também do que a cultura daquilo que se planta e que se colhe, né? Mas aí também se entende cultura como arte muito mais ligada, né? A cultura relacionada à arte, então a música, o teatro, a cultura vinculada a um local, né? Você quer religião, você vai para o templo, né? Para absorver a religião. A cultura, você vai para um teatro, você vai para uma praça pública. Então, a cultura relacionada a isso, a cultura relacionada também ao letramento, se a pessoa, às vezes, fulano tem cultura, porque é uma pessoa letrada, porque estudou. Se estudou, então tem cultura. E aí eu vejo muito isso também, exatamente a partir da ótica de quem não estudou, mas faz cultura. E aí, em certo modo, é num sentido autodepreciativo. Eu não tenho cultura. O que eu faço é do cotidiano. São fazeres, né? Mas aquele que estudou, né, que foi para a escola, que leu muitos livros, aquele tem cultura, né? Então existem muitas maneiras de perceber, de conceituar e de se relacionar com a cultura. E uma dessas maneiras é a identidade. Aí, quando se tem uma identidade com uma cultura, primeiramente é porque se identifica, porque você gosta, né? Eu gosto eu gosto de ouvir o repente, né? Eu não gosto de ouvir acho que aquele jeito de cantar, eu acho que não é muito musical, não tem uma boa sonoridade, né? Ou então eu gosto de um forró feito de um jeito, né? A primeira noção de identidade é essa de identificação. No entanto, essa identificação é muito. Quando a gente vai estudar isso a partir de uma perspectiva mais sociológica, você vai vendo que a identificação ela não se dá à toa. Ela se dá porque tem uma referência anterior. E aí, quando você vai ver, por que que eu gosto do repente? Por que que eu gosto do cordel? Por que que o cordel me atrai essa maneira? Porque você já ouviu em outras ocasiões, né? As pessoas sentadas ali no terreiro, né? E não tinha televisão de fato, né? Tinha o rádio era mais presente, né? E aí, e contando essas histórias, já ouviu, tem a memória afetiva em relação a isso, né? Ouviu quem ouvia, né? E aí, essa identificação, ela tem antecedentes, e são esses antecedentes que vão criando a identidade cultural, não é? Porque aí também são antecedentes que vão se conjugar com experiências de outras pessoas. Aquilo não se viveu sozinho, se viveu a partir de uma memória coletiva. Então, isso vai gerando a identidade cultural, não é? E essa identidade é uma maneira de fazer também. Eu sempre relaciono a cultura com essa maneira de fazer que se que empodera sobre um saber. E aí eu também falo isso a partir do lugar dessa cultura popular,
que o saber, ele se dá a partir do fazer. E quando a gente faz, a gente vai se sentindo capaz de fazer, porque não se tem muito a necessidade de explicar sobre como é que se faz essa cultura, como é que se faz isso, não é? Vai fazendo, vai realizando, fazendo acontecer, e aí vai se entendendo, somos capazes de fazer sim. Nós temos um saber fazer. Perfeitamente. Menina, a gente só se entrega à A aula, aula né? se entrega. Faz muito sentido, assim, principalmente pelo nome do podcast, Quem Precisa de Cultura, porque a gente vai exatamente desbravando diferentes espaços e agora trazer conceitos para relacionar tudo que a gente conversa aqui, dá sentido às coisas, né? Para a gente saber aonde a gente encontra a cultura. Quando a gente fala quem precisa de cultura, normalmente é todo mundo. Mas aí você está se baseando no conceito, na construção, na identificação, né? Como é que você está seguindo, né? E essa visão sociológica dessa cultural, eu tô deslumbrada, tô adorando. Mas aí pegando já o fio da meada desse levante, dessa construção, da identificação para construir a sua vivência mesmo, a sua persona, como fica a questão do pertencimento relacionada a essa cultura que é criada, a cultura, a identidade cultural, Sim, então, a minha maneira de me fazer pertencer foi muito singular, né? Porque uma mulher, por exemplo, ela não pode cantar, ou não é que ela não pode, mas no geral, ela não se vê uma mulher cantando, numa cantoria cantando um repente, né? E aí existem, né, essas questões de gênero que estão atravessadas por ser uma cultura mais patriarcal, tradicional e tal. E aí você não vê muito a mulher enquanto protagonista dessa cena. Mas aquilo ali me chamava atenção, porque eu achava assim de uma sabedoria enorme, né? Você fazer poesia, fazer versos, rimar versos, construir imagens poéticas, né, de forma assim muito rápida, né, na interação face a face, né, que é algo que cada vez mais a gente vem entendendo como sendo um bem muito importante da humanidade, né, uma aptidão que a gente não pode perder, deve mesmo conservar. Essa interação face a face, tudo isso acontece ali num repente, numa cantoria, né? E aí, mas eu não podia protagonizar isso, então a minha maneira de pertencer foi estudar, pesquisar e voltar para isso, né? Continuar ligada a isso, mas com outro viés, com esse viés de quem é, pode estudar e também apresentar isso que é feito de forma tão pertencida pelas pessoas que estão lá, né, naquela, vivendo aquela cultura ali naquele chão. E aí o que é interessante para mim sobre pertencimento, né, também tem a ver quando essa cultura ela passa a dar a cara do lugar. Né? Porque se falar do Pajeú pernambucano, da cidade de Itapetim e das cidades circunvizinhas, todo mundo vai dizer a cidade dos poetas. Olha como isso é interessante, porque aí, então, criou a eu sou, identidade do criou a local. identidade do local. E eu posso ou não ser poeta, posso ou não cantar ali, né? Pegar o microfone com a viola e cantar, mas continuo sendo da cidade dos poetas. E aí a gente vai ver aqui em Mossoró, por exemplo, a gente tem, assim, algumas manifestações culturais que dão a cara da cidade, que são reconhecidas. Até mesmo artistas também, locais que começam a ser famosos, né, e nacionalmente. E aí é de onde? É de Mossoró. É de onde? É daquele lugar. Então, esse já é um nível de pertencimento que eu acho que ele é muito mais profundo, né? Quando não é só um pertencimento só para si, é quando todos passam a se identificar e aquilo ali passa a ser, então, como se fosse uma marca, né? Um selo daquele lugar.
Perfeito. Maravilhosa. A gente fica assim, ah, meu Deus, mas é isso, sou fã. Teve uma vez a gente conversando, Carla, e me impactou isso muito e me fez pensar, e até hoje eu penso sobre isso. E assim, para mim foi um aprendizado muito grande, e às vezes a pessoa não tem noção do que ela fala, o que ela fala, ela causa ao outro, né? De bem ou de mal. No caso, acredito que seja de bem. Uma vez a gente conversando, quando eu pagava a disciplina de cultura popular, naquele lá atrás, eu não era nem aluna ainda do mestrado, era aluna especial. Você disse uma coisa que me marcou muito. A gente estava conversando sobre políticas públicas, sobre a vontade é, que alguém, né? Acho que alguém na época foi, eu acredito que um gestor de cultura, tinha impulsionado, o gestor de cultura foi da Câmara dos Vereadores, estava impulsionando um memorial da cultura popular, né? A gente estava conversando sobre isso. E aí você falou uma coisa na sua simplicidade, nessa forma sua, né? Pacata, né? E, pacífica de falar com a sua voz, que é própria sua, sua identidade. Falou assim, mas alguém escutou a cultura popular, esses artistas da cultura popular? Eles querem isso? Qual é o tipo de reconhecimento que eles querem? Alguém escutou, né? Fez essa escuta ativa, né? Vamos dizer assim. Então, assim, me marcou muito. E eu acredito que muitas vezes a gente constrói editais. Eu sei que aí tem uma onda, desde a lei Paulo Gustavo, do chamado oitivas, né? Bom, eu não utilizo esse termo, nunca utilizei esse termo para cultura, mas tudo bem, as oitivas, que é a escuta ativa para que a gente se construa um edital. Mas por mais que se tenha a escuta ativa, particularmente, eu nunca vi se construir um edital que seja sine qua non, que as pessoas consigam contemplar aqueles fazedores de cultura de repente, que estejam inseridos mesmo naquela cultura popular que a gente chama de ponta, né? Pessoas que promovem a cultura nos Tradicional, né? seus quilombolas, nos seus quilombos, né? Enfim, nas suas comunidades indígenas, então assim, Rurais. rurais, né? Eu não vejo isso acontecer. E aí, o que é que se dá? Porque eu acho que, assim, na sua opinião, porque as pessoas não fazem ou não costumam fazer essa escuta ativa e sempre acham que o que eles estão fazendo é bom para o outro. Principalmente para o artista, que é o que a gente está falando, né? Dessa cultura e dessa identidade, desse pertencimento dessas pessoas que são tão simples, que têm a oralidade como sua identidade. Bom, o que se dá aí é um processo de colonização, né? Que é essa discussão sobre, né, se o colonialismo, se ele acabou, se ele não acabou, né? O colonialismo não ficou para trás? Não, ele não ficou. Ele se atualiza e ele se dá de diferentes maneiras, inclusive a partir dessa opressão, dessa sobreposição ideológica, né? O não reconhecimento dessas identidades e dessas culturas originárias faz parte de uma forma do colonialismo se atualizar. Então, já que as terras já foram expropriadas, as pessoas, o genocídio já aconteceu, já que as manifestações foram oprimidas, o que resta? O que resta é cultura. A cultura ainda resta. Tá aí, cultura e memória. O que as pessoas podem falar sobre isso. E aí, então, é uma tentativa, não é, de silenciar aquilo que restou e que pode falar. Quando a gente fala, a gente vive de uma certa maneira. Então, essa fala ela pode reavivar aquilo que parecia morto, mas que não está morto, tá vivo na cultura, está vivo na memória, está vivo dentro de nós, nas nossas vivências. É isso. Parte também do patrimônio imaterial, né? É o patrimônio imaterial, que ele está resguardado com essas pessoas,
as pessoas culturais tradicionais e que não pode ser retirado, modificado e que tenta esse apagamento. A gente tem conversado bastante em todos os episódios, inclusive nosso primeiro episódio a gente falou muito sobre a cultura local, sobre as personas, as figuras locais, com Marcos Vinícius, com Tony Silva, que conhece, que tem mesmo a vivência presente e fizemos mesmo esse resgate da falta do acolhimento, da escuta e de como transformar essa atualização, essa inovação que está acontecendo em termos culturais, nas políticas públicas, que parte de uma burocracia, e aí a partir da burocracia você precisa desenvolver um projeto de lei, e aí um projeto para poder captar um recurso para fazer uma coisa que nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento, tem como acessar e chegar até lá, né? As pontas, como Georiana bem colocou. Assim, o IFAM, né, assim, eu vejo muito a preocupação da preservação desse patrimônio imaterial nos quilombos, dos indígenas, até mesmo no barroco de Minas Gerais, né? Assim, mas eu não vejo uma preocupação voltada para o repente, voltada para o embolador de coco, voltada para o cordelismo, voltada para as manifestações de fato que originou, né, da terra, enfim, desse contato mais com a natureza. Eu não vejo essa preocupação. E a nível federal, né, que a gente está falando a nível federal, hoje estamos num governo que pensa sobre isso e que está muito melhor, anos-luz melhor do que o anterior. Mas, assim, a nível municipal e a nível estadual, eu ainda sinto um pouco de falta, né? O estado também pensa. E o município a gente não vê com tanta frequência, ou não vê com frequência pensando nesse patrimônio imaterial nosso. E a preocupação nossa é exatamente o que você falou. É, é, muitas vezes a gente não consegue repassar essa cultura ou fazer com que o meu filho, ou a minha filha, ou ou meus netos, enfim, consiga também ter esse pertencimento e esse amor pelo que eu faço. Exatamente por conta dessa colonização, exatamente por conta dessa fusão com a tecnologia e com esse midiático de hoje, e também dos interesses da juventude, talvez, né? E aí precisaríamos ter, de fato, uma política pública que conseguisse manter essas pessoas e repassar esse saber, que é muito importante. Isso, assim, é a nossa, é o nosso sonho, né? Vamos dizer assim, para que eu acredito que a nossa cultura ela não seja uma cultura esquecida, né? É viva, né? Mas é esquecida. Carla, a gente está quase chegando ao final Passa ligeiro. do nosso podcast, assim, e que nos emociona muito porque é algo que nos inflama, né? E a nossa resistência, a nossa forma de resistir, apesar que foi fruto também de um edital, né, que foi pela Lei Paulo Gustavo, operacionalizado, enfim, pela Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura, mas não surgiu a partir disso, né? O nosso podcast, aí voltando a falar sobre isso, surgiu exatamente na pandemia, de uma necessidade de sobrevivência, né? Então a gente inovou nessas redes sociais algo que ainda era inatingível, que eram as lives, a gente não sabia nem como. Eu me lembro muito bem que a gente apresentava com um microfone azul, que eu comprei, achava tudo, né? Enfim, e assim, como é que eu posso falar? Essa forma da gente entender que precisava sobreviver naquele local, naquele momento, para a gente foi muito importante. Eu acho que foi uma pandemia que a Companhia Bagana conseguiu estabelecer e conseguiu realizar, inclusive, vários projetos, né? Para a Sim. nossa saúde mental, né? Graças a Deus. Como acolhimento, né? Porque quem vive de cultura não se desvincula em nenhum momento, em nenhum horário. Você é artista toda hora. E aí na pandemia não foi diferente. E assim,
trazendo para essa nossa realidade de hoje esse contato, esses assuntos que vão versando, que vai ensinando, que vai construindo junto com a gente, tem sido mais uma forma de resistir e comunicar e se expressar coletivamente com outros artistas, seja participando ou assistindo, tendo acesso a esse conteúdo que a gente está expressando aqui, porque a gente tem tido novamente, né, que a tentativa ela é constante de divisão, de separação dos artistas, seja de grupos, de nichos, ou o nicho próprio, teatro, pessoas de teatro se afastando, pessoas de música, uma afastada da outra, porque tá todo mundo tentando sobreviver ali naquela guerrilha atrás daquele edital, de aprovar, de tentar sobreviver naquilo dali, e as pessoas vão se afastando. E aí a gente tenta, nesses momentos, de trazer um conhecimento que a gente possa compartilhar, fazer coletivamente, porque faz parte da nossa identidade cultural, construir coletivamente, né? Conversar com as pessoas, olhar no olho das pessoas, apesar de estarmos aqui frente às câmeras, mas saber de um feedback depois, de conversar, de ver novas perspectivas a partir disso daí. Tem sido esse divisor de águas para a gente constante, na verdade, né? Desde a pandemia e agora renovado. Eu queria Renovado. fazer um comentário, né? Porque é, todas essas culturas que você falou aí, o repente, o coco, a embolada, o cordel, né? E, e aí também a gente pode incluir o teatro, todas elas são atravessadas pela oralidade. Uhum. Então, e aí existe a oralidade, ela tem suas próprias leis, ela tem a sua maneira de se fazer. E existem também os saberes que estão relacionados a toda a arte que é feita, que é transmitida a partir da oralidade. O olhar no olho, o convencimento, a rítmica. Como é que você faz alguém parar para prestar atenção naquilo que você tem a dizer? Então, isso é próprio da oralidade. Quando a gente pensa num edital, ele não consegue capturar aquilo que é da oralidade. Ele tem uma lógica que é a da escritura, do documento, do registro, né, da comprovação, que é diferente. Você não pode comprovar. Por exemplo, uma cantoria, ela se deu, aquilo que foi dito não se repete. Só se as pessoas memorizarem e então elas tornarem aqueles versos, aquela cantiga, aquilo que foi dito lá, tornar aquilo memorável para as outras gerações, o que é também um saber extraordinário. Como você captura aquilo que é dito ao vento, né? Aquilo que é dito sem a preocupação do registro. Então, existe essa dificuldade de fazer essa mediação, essa tradução entre aquilo como acontece com as suas próprias prerrogativas, né, da oralidade e transformar isso, né, numa proposta escrita. Aí a ideia é mesmo que os editais e tudo isso, que existam agentes culturais, porque eu acho que toda cultura ela precisa dos seus agentes, né? E também que exista essa sensibilidade também para de alguma maneira que outras linguagens elas sejam incorporadas e fazer desses editais instrumentos, né? Instrumentos a serviço da arte e dos artistas, né? Então, esse talvez o próprio artista ele mesmo não tenha interesse, por exemplo, de preencher um formulário de um edital, porque o fazer dele está ligado a uma forma mais criativa. Ele mesmo não tem interesse, mas é importante que tenham pessoas que tenham interesse de fazer isso, de fazer esse trabalho, né? Porque a gente também é uma forma de sobrevivência. Eu acho assim, teve um edital há um tempo do governo federal que também eles trabalhavam, principalmente os mestres, os babalorixás, as pessoas que estavam inseridas nas manifestações afro-ameríndio, né? Que era, você podia mandar um vídeo explicando o seu projeto, né? Então, assim, foi muito interessante porque
se conseguiu fazer com que aqueles mestres, aqueles babalorixás, aquelas pessoas que estavam ali, que são do fazer, né? E que a sua cultura é a partir de uma oralidade, né? Porque é as rodas, as cirandas, as giras, né? O culto da nossa ancestralidade, das nossas raízes, das nossas deuses da natureza, são a partir da oralidade, né? Então, assim, foi muito interessante. Mas a gente não vê isso se propagar nos editais, né? Há uma mão invisível de burocracia, né? Essa economia mercadológica, né? E do capitalismo cruel mesmo nesse sentido, né? De concorrência, que a Yasmin também falou, de concorrência cruel, onde a gente não consegue. E os fazedores de cultura também tem muito isso. Eu tenho tempo, eu tenho essa minha carreira de produção, de produtor, mas eu quero um percentual. E também eu não vou dizer que está errado isso, nesse sentido, né? E existe outra coisa também, que aí é uma coisa mais grave, que eu sei porque eu vivencio isso, né? Nos meus locais onde eu gesto também o fazer, né, das manifestações afro-ameríndias e também da cultura, que é a vida, a manutenção do espaço onde essas pessoas estão é tão cara, né? Vamos dizer assim, está tão cara, né? Que às vezes quando entra algum valor de edital, como é que a pessoa não vai gestar o que se precisa para aquele local? Aí também, para se realizar o projeto, já é um outro valor também, que às vezes o edital tem um valor menor e aí não dá conta, às vezes, entendeu? Então aconteceu também isso muito na pandemia. Como é que eu vou chegar para um artista, um agente cultural e dizer, não, você vai pegar esse dinheiro para realizar o projeto, você não pode fazer uma feira. Mas você está passando fome e a sua família também. Como é que a gente vai dizer isso? Não diz. Diz, faça a sua feira. E a prestação de conta é uma relatoria. Então, existe mecanismo também para você destravar a burocracia. Entende? Mas é isso. Facilitar, né? Facilitar os caminhos e Facilitar os fazer com caminhos. que as coisas aconteçam. Que tenham mais agentes, que tenham mais produtores, que tenham mais pessoas dispostas, assim, e que tenham esse pertencimento com essas raízes, que aí se reconheçam nessas raízes e possam fazer com que seja mantido, né? E que tem um projeto de lei em Mossoró de manutenção da nossa cultura. Manutenção é muito dinheiro para não se ter um projeto de manutenção. Onde é que está indo esse dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Mas Carla, pergunta que não quer deixar calar em Eita. nenhum dos episódios. A gente precisa saber, são perspectivas completamente diferentes e que enriquecem. Quem precisa de cultura? Quem precisa de cultura? Olha, a pergunta, ela é provocativa, mas eu faria uma pequena reformulação na pergunta. Eu perguntaria, quem não precisa de cultura? Para relacionar a história do quem precisa de cultura, foi uma pessoa, uma pessoa daqui, da cidade, popular, que fez uma crítica nas redes sociais durante a pandemia, porque não ia acontecer os autos, Mossoró Cidade Junina, tudo que apesar de ser uma cultura mais midiática, mas que oportuniza e remunera muitas pessoas. A pessoa diz, pronto, a pandemia veio para provar que ninguém precisa disso, não. Pega esse dinheiro e invista na saúde, invista na educação. Ninguém precisa de cultura, não. Tem para que esse negócio, não. Estando em casa, na rede social, tendo acesso à cultura, vendo vídeo, ouvindo música e dizendo que não precisava de cultura. Minha gente, quem precisa de cultura? Conseguindo estabelecer através da cultura, através da arte, a saúde mental, né? Porque foi muito danificada. Quem não adquiriu qualquer tipo assim, eu não digo de doença, mas de algo que mexesse com a nossa saúde mental, né? Sim. Eu adquiri, Maria, ansiedade. E ele foi só a nossa provocação, viu? A provocação da nossa pesquisa. E minha gente,
precisa de cultura, certo? Vamos mostrar onde é que tem cultura em cada lugar Nós fizemos 16 lives, Uhum. 16 durante a pandemia. durante a pandemia. Então, é isso. Eu acho que quem precisa de cultura é quem entendeu que a mera sobrevivência ela não é o suficiente para o espírito humano. O espírito humano não se alimenta somente, né, do arroz e do feijão, que a gente tenha sede e fome não somente de água e de pão, não é? São as pessoas que têm essa sede por aquilo que dê um sentido que um sentido à nossa existência, um sentido à nossa convivência humana, ao fato de estarmos aqui, que seja um sentido subliminar, né? E quem precisa de cultura é quem entende, por exemplo, que a vida, se ela for vivida apenas pela mera obrigação, pela mera utilidade, ela provoca um empobrecimento desse espírito humano. Então, quem precisa de cultura é quem quer enriquecer, mas não enriquecer com a moeda, com o capital. Quem quer enriquecer enquanto o que tem para ofertar para os outros, o que é que se pode ofertar? Quem quer enriquecer com o que os outros têm para ofertar também, né? Com quem não deseja adoecer, que escolhe a cultura, por exemplo, para não entrar num processo de adoecimento mental. Quem precisa de cultura é quem gosta da sua saúde mental. Quem precisa de cultura são as pessoas que estão em sofrimento, passando pelo sofrimento, né, a partir das suas identidades, né? Pessoas que não têm acesso àquilo que são os bens que o capitalismo pode oferecer e que tem uma vida que se chama precária, mas que não se contenta apenas com isso, né? Quem precisa de cultura são as pessoas que gostam de viajar, de ir mais longe, de conhecer outros lugares. Essas pessoas fazem isso procurando cultura, não é? Enfim, quem precisa de cultura é quem está muito comprometido com essa aventura de ser humano. Arrasou. Tá vendo Tá aí? vendo? Uma reflexão. Gostei. Carla, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo, pela riqueza de informação que você agregou aqui a esse nosso estudo, né? É um estudo, Uhum. um laboratório mesmo de cena e de vida. Obrigada pela sua participação, certo? Eu que agradeço. Ai, Carla, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria só falar, já que vocês me deram espaço para falar dos meus projetos Por passados, queria favor. falar dos meus projetos futuros, né? Ó, Então, porque eu sempre fiquei muito inquieta com o fato de que eu falava muito da cultura que eu recebi a partir do meu pai e dessa tradição, dessa linhagem, né, dos poetas da família do meu pai. E aí a história, assim, a cultura que eu recebi da minha mãe, eu ficava, quando é que eu posso estudar isso? Quando é que eu vou, então, olhar para isso? E aí, agora está fazendo parte dos meus projetos futuros, né? Meu próximo projeto de pós-doutorado e já algumas pesquisas que tenho feito. E aí eu queria falar um pouco e deixar aqui como uma homenagem também à minha avó, Clotilde, uma mulher indígena cristianizada, ela foi vítima de feminicídio, ela era uma líder, né, na comunidade lá no sítio Cacimbas, né, onde ela vivia. E era uma educadora, então toda a linhagem da minha mãe é de educadoras, ela, minha mãe, eu, minha irmã, enfim, né? Todas acabamos seguindo isso. Ela educava as mulheres na educação doméstica, né? Quando a educação ainda era proibida para as mulheres frequentar uma escola, não existia isso. E ela ia nas casas das famílias para ensinar, a alfabetizar
as filhas, né, daquelas famílias que tinham um pouco mais de condição financeira. Ela alfabetizou as filhas, alfabetizou as filhas do meu avô, né, porque o meu avô ficou viúvo, ela jovem, uma mulher jovem, casou-se com um homem que já era pai já de uma penca de filhos. Ela alfabetizou as filhas do meu avô, suas enteadas, e ela era uma curandeira também, ela tinha um saber sobre as ervas, sobre, né, tinha, aquela comunidade recorria a ela, inclusive com procedimentos que já eram mais sofisticados, de traumatismo, né, se caísse, quebrasse um braço, uma coisa assim, enfim. E essa mulher foi injustamente, inexplicavelmente, né, assassinada por pessoas da própria comunidade, né? E, e aí hoje tenho procurado conhecer mais as origens indígenas, né, daquela região, descobri também a origem, que nós temos uma origem, né, é, as pessoas que moravam em Itapetinga eram conhecidos como os babecos. E o babeco, dito de uma forma muito pejorativa, né? Babeco era sem cultura. Era o matuto, aquele que não tem letramento, né? O besta que não sabe, só sabe viver se for ali no lugar. Se sair, ele não sabe sobreviver, é um babeco. E esse nome pejorativo, na verdade, é o que remete à nossa etnia indígena, é o que remete à nossa ancestralidade, porque é a linhagem de uma matriarca, uma mulher chamada Babenca, que ela é da etnia Chucuru, que é muito conhecida, né, em Pernambuco, o Chucuru Otucaione, e então a Babenca, que deu origem aos babecos, enfim, está aí na raiz da nossa ancestralidade. E queria agradecer também ao pesquisador Lindoaldo Campos, que fez uma pesquisa muito importante para relacionar também as origens indígenas do Pajeú com a poética da oralidade. E a explicação de por que exatamente essa etnia, né, os Chucurus ou Chucaione, como eles cultivavam de fato, né, a oralidade, a poética, a musicalidade, e como isso se converteu em outras formas culturais a partir da colonização. E como isso está na nossa origem? E a partir disso, então, irei participar de um evento em Salvador, no mês de maio, né? Vai! O Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, onde eu faço parte de uma rede, a RIEPAC, que é a Rede Internacional de Pesquisas Autobiográficas, e que essa rede também está vinculada, é parceira do programa de pós-graduação, né, interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas, e é por aí, então, que eu vou continuar abraçada aí com a cultura. Com a cultura, com a pesquisa, Não com é a não? educação, é um compromisso. E eu adoro histórias que têm mulheres como protagonistas. Carla, você deu um abraço em Elsa Ah, Lentia, a sim. nossa mestra da autobiografia, narrativas de si. Mas é isso. A gente não queria deixar, não, né? Eu acho que a gente Não, não queria se livrar, assim, né? Se livrar, mas não queria terminar, se livrar desse tempo da hora. A gente certeza, passava aqui a o hora resto. vai engessando a gente, né? Mas, novamente, obrigada. Bom saber que tem novas trilhas para serem buscadas, pesquisadas, para a gente poder conhecer. É muita informação nova e importante, né? Repetindo novamente, amo histórias que têm mulheres como protagonistas. Vamos chamar a Carla para fazer uma imersão lá, dar uma construção desse matriarcado. Olha, o Por próximo favor. espetáculo, matriarcado. Gostei da virada da chave, né? Que sai da cultura toda potente e enriquecida do pai e agora cai na da mãe com uma potência que eu já fiquei com os olhos brilhando só com esse interlúdio, né? Que você fez, só a introdução da pesquisa. Mas, gente, obrigada mais uma vez por acompanhar.
Fiquem ligados nas redes sociais da Cia Bagana de Teatro. Toda quarta-feira tá saindo um episódio novo. E aí tem vários convidados, são 6 episódios pra gente discutir, conversar e conhecer sobre cultura, o que é cultura, onde está a cultura e como a gente pode reconhecer, né, o nosso papel na sociedade. Consumam arte, façam arte e estejam junto com a gente, com a Cia Bagana de Teatro e com os fazedores de arte da nossa cidade. E foi um prazer falar em fazedores de arte. A Cia Pão Doce, né, de teatro, está completando aí, completou dia 27 de março, 20 anos, né, de existência, de resistência, de reexistência aqui na nossa cidade, levando o nome, né, de Mossoró para todos os cantos e recantos. E também o espetáculo Casa Tórica Defunta, que ininterruptamente está aí com 10 anos De também trajetória, de né? trajetória. Então, fica aqui o meu abraço e o desejo de sucesso, de prosperidade à companhia Pão Doce, tá bom? E um beijo a todos vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Toda quarta-feira a gente está com um episódio novo, né? Esse é o nosso terceiro episódio. Carla, muito prazer, gratiluz, gratidão mesmo. É muito bom lhe ouvir, é muito bom falar com você, estar com você, sentir você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos lá para o próximo episódio, hein? Bye, bye. Até Tchau. já.